Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais um exercício, um problema envolvendo aí sequências, questão bem elaborada, tá? Mas vamos lá. A sequência de figuras acima ilustra três passos da construção de um fractal, utilizando-se como ponto de partida um triminó, que é essa imagem aqui do nível 1. O nível 1 é construído de uma peça formada por três quadrados de 1 centímetro de lado cada, justapostos formando um L. No segundo passo, substitui-se cada quadrado do fractal do nível 1 por um triminó que tem os comprimentos dos lados de seus quadrados adequadamente ajustados à situação, de forma que a se obter o fractal de nível 2 conforme a figura acima. Professor, como é que é isso aí? Ó, bora lá. Aqui você tem o primeiro fractal que ele falou, tá? Essa estrutura, ela foi dividida, ou seja, esse quadradinho, ele foi dividido em quatro pedaços, tá? Foi dividido em quatro partes, e essas quatro partes estariam aqui. Só que daí você elimina uma dessas partes para ter o formato do nível 1. Ou seja, se você observar aqui, esse é um fractal que tem semelhança com o primeiro, só que ele foi ajustado, né? Conforme o problema está dizendo, eles vão ter o mesmo tamanho. Aí do lado, no terceiro nível, a ideia foi a mesma, ou seja, eu peguei esse quadradinho aqui, o pequenininho, tá? Dividi ele em quatro pedaços e nós eliminamos quem? Essa parte aqui. E aí apareceu essa estrutura, tá? Esse vazado aqui no meio é justamente porque eu fiz isso em cada um dos quadradinhos. Eliminei essa parte, eliminei essa parte aqui, eliminei esse pedacinho, como já tinha esse vazado, ó. Eliminei também esse pedacinho aqui, por isso apareceu esse vazado, e eliminei. Aí surgiu essa figura. É assim que ele disse que a figura foi formada, tá? As figuras foram formadas. Aí vai o seguinte, a partir do fractal de nível 2, também substituindo-se cada um de seus quadrados por um triminó com os lados de seus quadrados ajustados ao fractal de nível 3. O processo continua dessa forma sucessivamente e indefinitivamente, obtendo-se fractais de nível 1, 2, 3 e aí vai, tá? Com base nessas informações, a partir de que nível a área da figura se torna menor do que 1 centímetro? Professor, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, devagar. Primeira coisa, coloquei essa imagem aqui embaixo para a gente discutir melhor. Primeira coisa, sequência, a gente tem que encontrar a lógica, tá? A lógica da coisa. Aqui tem duas maneiras de você entender isso. Primeiro, vamos pensar aqui na área. Ele falou que a área desse quadradinho corresponde a 1 centímetro quadrado, tá? Então, nós já sabemos que essa primeira figura aqui do nível 1 tem 3 centímetros quadrados, tá? Que cada quadradinho tem 1 centímetro, tá? E aí, o que que aconteceu para o nível 2? A passagem do nível 1 para o nível 2. A gente percebe o seguinte, que esse quadradinho ele foi dividido em quatro pedaços e ele perdeu uma dessas quatro partes. Ou seja, nesse primeiro, né, nesse segundo nível, esse quadradinho ele tem apenas três das quatro partes a que ele foi dividido. Então, se nós analisarmos a área dessa figura aqui, ó, a área dessa figurinha, dessa primeira, o que que nós vamos ter? Que esse quadradinho, esse primeiro aqui de cima, tá? Ele tem apenas três das quatro partes da área que ele possuía anteriormente. Ou seja, aqui nós temos, no caso, como esse quadrado tem 1 centímetro de área, ele perdeu, né, 0,25 da sua área. Sobrou 3 quartos, ou seja, 75 centímetros quadrados da sua área. Só que são 3, aí a gente tem que multiplicar. Então, a área dessa figura aqui, se a gente for pensar, esse nível 1 tem qual área, professor? Tem área de 3 centímetros, tá? Porque é a soma dos três quadradinhos. Já esse nível 2, eu tenho três figuras e cada uma dessas figuras perdeu um quarto de sua área. Então, nós temos três figuras que possuem aqui, ó, 3 quartos da área. Perdeu um quarto, eu tenho três figurinhas, cada uma delas possui 3 quartos da sua área original. Se nós olharmos aqui a segunda figura, de novo, ó, essa figurinha também perdeu o quê? Um quarto. Então, eu tenho 3 quartos. A quantidade agora, a área que eu tenho, veja só, nós tínhamos no primeiro nível 3, né? Aqui, ó,
no primeiro nível, 3 vezes 3 quartos, e cada um desses quadradinhos que nós temos agora também teve uma área reduzida em 3 quartos, tá? E esse raciocínio ele vai seguir o tempo todo, tá? Porque veja só, o que que nós temos? Cada quadradinho ele foi reduzido novamente a, a um quarto, né? A um quarto da sua área total. Se a gente fizer aqui a soma, o que que nós vamos ter? 3 vezes 9, vezes 3 dá 27. Então, aqui nós vamos ter 27 sobre 16. Então, qual é a área dessa figura? Nós vamos ter 27 sobre 16. Veja que 27 sobre 16 vai dar um número maior que 1. E o problema quer que a gente siga com esse raciocínio até encontrarmos uma área dessa figura que seja menor que 1. Para isso acontecer, então esse numerador tem que ser menor do que o denominador. Exatamente. Então veja que a lógica, né, que a gente conseguiu identificar aqui permite alguns avanços, porque o nível 3 a gente já tem um resultado. O nível 4 como que ficaria? Vamos chamar aqui de nível 4, tá? Nível 4. Esse nível 4 nós teríamos novamente uma próxima multiplicação, ou seja, eu teria 27 sobre 16, que foi o produto do nível 3, tá? Repara que aqui é uma PG, tá? Você tem aqui o termo inicial e aqui nós temos os termos, a razão sendo multiplicada. Então, no nível 4, que nós vamos ter quem? É 3 vezes 3 sobre 4 elevado a quanto? Elevado à terceira, porque esse termo vai aparecer 3 vezes. Aí o que que vai aparecer para a gente? Vamos ter 3 vezes 27, que é o 3 elevado ao cubo, sobre 64, que é o valor, né, de 4 elevado ao quadrado, tá? Se a gente fizer essa multiplicação, vamos encontrar quanto? 81 sobre o 64. Está aqui. 81 por 64 ainda fornece para a gente uma divisão maior que 1. Então, não é o nível 4 que nos interessa. Vamos tentar mais um nível, tá bom? É o nível 5. E aí, provavelmente, a gente vai encontrar. Sabe por quê? Porque eu vou multiplicar esse termo aqui, ó, de novo, por... eu vou multiplicar 1 sobre 64 vezes 3 quartos, mais uma vez, tá bom? Quando a gente faz isso, vamos encontrar 243, tá? Repare que esse fator aqui já multiplicamos todos os números anteriores, tá? E aqui embaixo nós vamos encontrar, ó, 256, né? 256. Aqui sim a gente já tem condição de falar que essa área dessa figura, no nível 5, vai ter um valor menor que 1, porque nós temos um denominador dividido por um numerador, né? Aliás, um numerador dividido por um denominador maior. Numerador menor do que denominador, portanto, a divisão vai ser menor que 1. Nível 5, portanto, é a nossa resposta. Está aqui, isso na letra C. Bom, pessoal, é um problema realmente um pouco confuso, mas tem uma outra maneira de você resolver esse problema que é o seguinte, ó. Conta para mim quantos quadradinhos nós temos aqui. 9, né? Se você analisar bem, nós temos 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9 quadradinhos. Se nós contarmos aqui do outro lado, você vai encontrar 27. E aí, o que está acontecendo? Você pode usar esse raciocínio, veja, aqui eu tenho 3 quadradinhos, aqui eu vou ter 9 quadradinhos, aqui eu vou ter 27 quadradinhos. Aí, como eu tenho esses quadradinhos que estão aumentando, e repare que é uma PG, provavelmente nós vamos ter 81 no próximo, né? E o outro, veja que aumentou aqui 3 vezes, tá? 81 vezes vai dar 243. Então, o que que nós temos? Nós temos 243 quadradinhos lá no nível 5. Foi aquele que a gente resolveu. E qual é a área de cada um desses quadradinhos? Repare, começa aqui com 1. Essa área aqui de cada quadradinho desse corresponde a um quarto. Por que, professor, um quarto? Ora, eu dividi isso aqui em 4 pedaços. Então, cada quadradinho desses aqui são 9 no total, né? Então, se eu faço 9 vezes um quarto, eu vou achar a área da figura toda. Então, essa área aqui dessa figura do nível 1 é exatamente 3, tá? Ou, aliás, 9, né? 9 vezes um quarto, que vai dar 9 sobre 4. Lá no nosso, né,
no nosso desenvolvimento aqui, ó, nós encontramos exatamente isso aqui. Se eu fizer 3 vezes 3 dá 9 sobre 4, tá bom? Então, seguindo esse raciocínio, o que que a gente pode pensar? Esse outro quadradinho aqui, o que que aconteceu? Qual é a área dele? Esse foi dividido em 4 partes, esse que já tinha sido dividido em 4 partes, foi dividido de novo em 4 partes, então significa que ele foi dividido em 16. Então, cada quadradinho desse aqui tem 1 sobre 16, isso no nível 3. No nível 4, se a gente pensar, vai ser 1 sobre, dividir de novo por 4, vai dar 64. E no nível 5 vai ser 1 sobre 256, que a gente tinha calculado lá também, 256. Então, o que que eu vou multiplicar? Vou pegar 200, né, nesse nível 5 aqui, a gente pode pensar assim também, no nível 5, de, de, no nível 5 nós vamos pegar 243 quadradinhos, que é o total, que a gente viu que segue uma PG, vezes 1 sobre, vezes 1 sobre 256. Isso vai fornecer para a gente 243 dividido por 256, que foi o mesmo resultado que a gente encontrou aqui na outra resolução. Então, existe essa possibilidade de você pensar, tá? Sequência é sempre isso, você tem que encontrar a lógica. Encontrou a lógica, você vai ter, né, não vai é difícil de errar um problema quando você encontra um problema de sequência, quando você encontra a lógica da sequência. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Até o próximo problema.